Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levando até sua casa informações que são agregadores de valor. Porque eu acho que essa é a maior missão do nosso programa, que é, de alguma forma, pelo debate com pessoas ativas da comunidade, suscitar em você, minha amiga dona de casa, meu irmão pai de família, suscitar a necessidade de contribuir de alguma forma com a sociedade melhor para os nossos filhos e netos. E aí eu trago pessoas que têm engajamento sociopolítico aqui no programa, que é para mostrar que tem coisas acontecendo, que há um mundo pós as portas da nossa casa e que a gente precisa se dar por conta de que estamos no mundo, então fazemos parte dessa história também. E se cada um fizer a sua parte, por menor que seja, mas fizer alguma coisa, o mundo evolui. Mas a primeira coisa, depois disso, é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo chegue agora sobre todos nós, nos dando mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, como eu digo sempre, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Hoje vamos conhecer um pouco mais do mecanismo estadual de combate, de prevenção e combate à tortura. Está aqui a Ana Valesca e a Rosemary, que são membros ativas do sistema, do mecanismo, e elas vão hoje nos dar uma importante contribuição aqui sobre a sociedade em que estamos inseridos e as coisas, às vezes, que acontecem nos bastidores escondidos. Tortura nunca mais. Mas sejam bem-vindas as duas, tá bom? Obrigada, Benito, pelo convite, Tony, Thaís, a gente agradece, Rose. Tá. É isso. Muito obrigada pelo convite. E a gente já inicia neste clima a partir dessa belíssima reflexão do Benito sobre o arquiteto do universo, dos valores da vida. E é por isso que estamos aqui, acreditando que este construtor, que este arquiteto do universo nos conduza para que possamos juntos, sociedade civil, governo, todos juntos, lutarmos para que todos tenham vida e vida com dignidade. É por isso que estamos aqui neste dia. E hoje traremos à luz da realidade um pouco desse conhecimento, tá bom, querido? Thaís? Eu gostaria de agradecer a presença da Rose, da Ana, que são amigas e parceiras na luta, da defesa, na prevenção do combate à tortura. Essa nossa entrevista, ela se dará em 3 etapas. Hoje nós vamos conversar e conhecer sobre o mecanismo. Na próxima semana nós teremos o professor Gustavo, que vai falar sobre o Conselho de Direitos Humanos. E, em seguida, vem a doutora Gisele Blege, que vai falar sobre o Comitê de Tortura. Então, nós vamos entender o que esses três eixos, essas 3 entidades, linkadas uma à outra, elas trazem de benefício à nossa sociedade e aprender e conhecer o que então, o comitê, o conselho e o mecanismo de combate à tortura e direitos humanos. Perfeito. Professor. Muito bem, é uma alegria estar com você aí de casa, uma vez mais aqui no programa Conteúdo Amazônia, com o Benito, com a Thaís, com o Eudes, com as nossas convidadas especiais de hoje, a Ana Valesca Duarte, a Rosemary Cândido Plans, para nos falar de um assunto muito importante e assunto quente ainda na nossa sociedade, que é essa questão da violência institucionalizada, o debate sobre direitos humanos e até o tema da tortura. Tem muita gente com opiniões diversas sobre isso na sociedade
E o importante é a gente levar até você informação de qualidade sobre isso. Em vez de opinar e sair por aí opinando, melhor primeiro conhecer para depois poder falar. Então a gente agradece demais a presença de vocês nesse momento. Perfeito, queridos. Bom, vou chamar a vinheta e vamos começar a nossa entrevista, tá bom, meu querido? Eudes, nossa vinheta, por favor. Vamos lá. Dona Rosemary e Dona Ana Valesca. Vocês escolhem quem é que vai responder primeiro. O mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. A origem, a necessidade dele e a missão dele. Não sei quem vai começar respondendo. Então, primeiramente eu quero falar, né, como surgiu o mecanismo de prevenção e combate à tortura. Né? O Brasil ele assinou um tratado, né, com a Convenção da ONU, inclusive a Convenção da ONU de 1984, ela que inicia a tratar sobre o tema e conceitua também no tratado também, na Convenção também Interamericana de 1989. E aí o Brasil aderiu a este tratado, né, em 2011. Aí a Presidência da República firmou, né, esse pacto com a ONU, onde todos os estados brasileiros, né, devem implantar tanto o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, quanto os comitês. Aí criou-se uma lei federal, a 12.847, que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, onde dentro desse sistema nós temos os mecanismos estaduais e os comitês estaduais de prevenção e combate à tortura. Atualmente, nós temos comitês em quase todos os estados do Brasil, acho que 22, quase todos, mas assim, ativos, são poucos comitês que estão atuando. Além do estadual, nós temos também o Comitê Nacional. Com relação aos mecanismos, nós temos, no momento, o mecanismo nacional e 4 mecanismos estaduais, sendo Rondônia o primeiro mecanismo estadual da região norte. Nós fomos o terceiro a ser criado, né, na região norte. O Amazonas ainda está caminhando para isso, já ter um comitê bem ativo. E, além, né, da importância do Brasil ter aderido a esse tratado, o que fortaleceu a criação do nosso mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura e o nosso comitê, como também o Conselho Estadual de Direitos Humanos, foi o pacto que o Estado de Rondônia firmou em 2011 com a Corte Interamericana, em razão de várias violações que aconteceram naquele caso, Urso Branco, que todos devem conhecer, principalmente a nossa sociedade do Estado de Rondônia, onde o Estado, em razão daquelas violações, foi denunciado para a Corte e firmou esse pacto. E o mecanismo, o Comitê, o Conselho de Direitos Humanos, ele se encontra dentro daqueles compromissos no pacto. É o eixo, né, contra o combate à violência, onde estabeleceu que, dentro de um prazo, o Estado tinha que criar esses organismos. E assim criou-se a nossa Lei 3262, de 2013, que institui o comitê e institui o mecanismo estadual, como também foi criado primeiro o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Aliás, o Conselho Estadual de Direitos Humanos ele foi o grande articulador para fechar a criação da lei, do mecanismo estadual, como também do comitê. Então, foi assim, um organismo de grande importância, como também a sociedade civil, a pastoral carcerária, a justiça global, né, que foram atores importantes neste pacto que Rondônia firmou com a Corte. Então, em resumo, assim, a nossa origem nasce daí, do tratado e do pacto, o mecanismo de Rondônia e o comitê. Perfeito. Thaís. Assim, é um assunto bem novo, as pessoas não conhecem o que é o mecanismo, né? Eu sei, como eu estou mais próxima, acabei entendendo e participando um pouco mais das ações. Mas o que, Rose, a gente poderia explicar e falar para a população, quais são as atividades
que o mecanismo hoje faz aqui no nosso estado? É bem o que você disse, Thaís. O mecanismo é um órgão novo, criado pelo governo do estado de Rondônia, a partir do pacto de 2011 com a Corte Interamericana. O mecanismo é um órgão novo, mas a luta na prevenção e o enfrentamento à tortura, aos tratamentos desumanos e degradantes, é uma luta antiga, de vários profissionais, de várias áreas de atuação, da sociedade civil organizada, de vários grupos do judiciário, do executivo. Então, ela é resultado de uma longa luta do enfrentamento e prevenção, o combate à tortura. Ainda hoje, falar de prevenção e enfrentamento à tortura é muito delicado. Quando nós falamos, por exemplo, de prevenção e combate à tortura em locais de privação de liberdade, nós estamos falando de unidade prisional, unidade socioeducativa, lar de idosos, abrigos, clínicas e comunidades terapêuticas. E aí nós vamos dizendo, mas aquelas pessoas que estão cumprindo pena, elas merecem sim, porque elas precisam ser corrigidas para reintegrarem a sociedade. A lei de execução penal é muito clara e diz que a pena não pode se estender ao corpo do sentenciado, do condenado. A pena, ela é punitiva. E estes homens, estas mulheres que estão em cumprimento de pena, respondendo pelos seus delitos, pelo grande mal que fizeram contra a sociedade, eles vão retornar para a sociedade. E quando nós trabalhamos na perspectiva de permitir, de incentivar que haja tortura, violência, tratamentos desumanos e degradantes, nós não estamos trabalhando na perspectiva que este homem, que esta mulher vai reintegrar a sociedade novamente, considerando que no Brasil não há prisão perpétua, nem pena de morte, e nós trabalhamos e combatemos para que também não haja tortura, tratamento desumano e degradante. Porque, ao final da pena, ao retornarem para a sociedade, quanto mais trabalhamos na perspectiva de permitir a violência, novas vítimas serão vítimas. Nós não estamos contribuindo para que ele reflita sobre o mal que fez, sobre o seu delito. Nós estamos combatendo o mal com o mal, a violência com a violência, e não estamos pensando quem está na outra ponta, que são as vítimas. Na mesma perspectiva, também segue com adolescente ator de ato infracional. Eles estão numa fase entre a adolescência e o começo da juventude. Que adultos nós estamos pensando em construir quando eu permito, quando eu considero positivo a tortura, a violação de direitos contra adolescentes em unidade socioeducativa? É uma luta muito grande, que exige dos órgãos de monitoramento e fiscalização muita atenção, e do governo, que dê condições para que os servidores que atuem nas áreas de segurança pública, eles também tenham condições adequadas de trabalho, porque são eles que estão ali diretamente, primeiramente, em contato com aquelas pessoas que feriram a sociedade. Então, é comum que eu tenha raiva, que eu não tenha prazer de tratar bem, mas é preciso que o Estado dê condições para que eles compreendam que a função deles é uma função técnica. Quem condena é o juiz, e quem trabalha na perspectiva da reintegração social é o Estado, o município, e com a parceria da sociedade. Então, é um desafio muito grande. E ainda eu vou além. Por exemplo, as crianças em acolhimento institucional. Mas como? Quem poderia cometer alguma violência com uma criança em um abrigo? Você merece estar aqui. A tua mãe não vale nada. A tua mãe não te quis. O teu pai é um presidiário. Você deveria agradecer pela comida que você tem aqui no abrigo. Isto é tortura psicológica.
e toda e qualquer forma de tortura, seja as detectáveis nos exames de corpo de delito, ou seja, aquela que nunca teremos ciência. Ela tem consequências e sequelas na vida de cada um e de cada uma. Então, por isso, ainda hoje, faz-se tão importante discutirmos e refletirmos sobre a tortura e a prevenção e enfrentamento nos locais de privação de liberdade. Perfeito. Eu ia fazer essa pergunta, né, por que é ruim permitir a tortura para presidiários ou outras pessoas? E a senhora já respondeu muito bem, né? A gente desumaniza essas pessoas que depois voltarão ao nosso convívio piores do que forem. Isso não é muito inteligente para começar, né? Além de desumano, é algo que é improdutivo para a sociedade. E nós compreendemos que quando falamos de direitos humanos, e as pessoas dizem direitos humanos, não, direito de todos. Que quando nós entramos em uma unidade prisional, enquanto peritos autônomos, que somos vinculados à Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, após passarmos por um longo processo seletivo e fomos nomeados, empossados pelo governo do Estado de Rondônia, quando falamos a concepção de direitos humanos, não é estar lá para fiscalizar ou punir o agente de segurança pública que está ali. É para também ser este olhar na perspectiva de ver como é que está o direito deste servidor, desta servidora. E quando falamos de direitos humanos, está para além de concepções cultural, religiosa e de direito, porque direitos humanos, ele está intrínseco, ele é inerente à pessoa humana. Então, independente de orientação sexual, independente de gênero, independente de qualquer aspecto, independente de qual tenha sido a relação deste sujeito, deste homem, desta mulher com a sociedade, ele continua sendo um sujeito de direito, porque é intrínseco. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é muito claro, é o ser humano. Uma abordagem interessante que eu vejo que vocês adotaram é essa de não colocar os agentes penitenciários como inimigos, né? Mas entendê-los dentro de um olhar mais amplo, de que também são pessoas que acabam sofrendo e de uma certa forma, até pagando a pena junto com aqueles que estão internos, né? Então, parabéns. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim, mais concreta, né? Ficou bastante claro em termos teóricos, mas em termos concretos. Existe tortura em Rondônia? E mais ainda, se existir, como é que se faz para denunciar? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Realmente, existe tortura no Brasil e no nosso estado, sim, de Rondônia. E a tortura, ela não existe só dentro do sistema prisional, né? Ela existe em vários outros locais de restrição de liberdade. A Rose citou aqui alguns locais, mas tem uns outros locais também que é foco de trabalho também do mecanismo, que são também aquelas pessoas que aguardam também as audiências de custódia. A audiência de custódia também é um olhar que o mecanismo deve ter para essas pessoas, né? E a tortura não é só a tortura física, é a tortura psicológica, né, psíquica, a violência, não só física, mas violência moral, violência verbal também, né? Aquelas pessoas que estão privadas de liberdade ou sob custódia, elas sofrem também outros tipos de violência. Como também foi dito aqui pela colega e por você também, Detoni, a violência institucional também. Isso também existe muito, não só a violência física, né? E o mecanismo, né, nós começamos há pouco tempo, fez 1 ano agora, dia 2, que tomamos posse. Parabéns. E estamos assim, primeiramente, o nosso início foi nos estruturarmos, porque como é um organismo novo, que começou há pouco tempo, e que de uma certa forma, assim, nós fomos criados, mas em razão de uma imposição, de um pacto, né, com esse olhar. Mas assim, o mecanismo ainda é uma ferramenta que ainda está se apresentando à sociedade, quer fazer um trabalho junto com a sociedade, né? Queremos, assim,
até mostrar para a sociedade que o mecanismo, como a colega disse, não é só para defender os direitos dos manos, mas é os direitos de todos. Né? Então, existe a tortura, sim, no nosso Estado. O mecanismo, inicialmente, a gente está trabalhando, a gente tem tido mais demanda atualmente no sistema prisional, mas também estamos tendo demanda em clínicas terapêuticas, unidade socioeducativa, e esperamos, né, no decorrer desses próximos 2 anos, fazermos as visitas e inspeções nos 52 municípios do nosso Estado. Né? Vai ser um grande desafio, e por isso a importância do nosso comitê estadual estar constituído, porque o mecanismo, quando ele faz um relatório de inspeção, que é o relatório circunstanciado, onde a gente faz um raio-x do local, não só a parte administrativa, como também identifica outros tipos de violação, não só a violação, tortura, maus tratos ou tratamento cruel ou degradante, mas a gente também, quando faz a inspeção, a gente faz recomendações e define prazos para as autoridades, né, seja para trabalhar ou melhorias, ou recomendar no sentido de trabalhar ações preventivas, né, para que não aconteça mais aquele ato dentro daquele local de privação de liberdade. E o grande desafio nosso vai ser fazer com que as autoridades que receberem, ou as instituições que receberem essas recomendações, que cumpram essas recomendações. E o comitê tem um papel importante para monitorar, cobrar essas recomendações dessas autoridades, para que sejam cumpridas. Né? E o mecanismo, ele trabalha também em sintonia com o mecanismo nacional, como também em sintonia também com os organismos internacionais também. Né? E no estado de Rondônia, nós somos 3 peritos aqui. Fomos empossados, né, dia 2 de maio. Alguns estados, como Pernambuco e Rio de Janeiro, são 6 peritos. Paraíba são 3 peritos e Rondônia. Né? A gente acha até que, quem sabe, no futuro, podemos aumentar, ampliar esse número, porque realmente monitorar 52 municípios, né, realmente vai ser muito trabalho para 3 peritos. Eu vou chamar um intervalo comercial. Quando eu retornar do intervalo, eu quero ouvir de vocês o que falta para implementar, em definitivo, aqui no Estado, o comitê e o próprio sistema, né? Sistema. Tá bom, queridos? Jogo rápido, é no ar. Vou tocar. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Bom, vamos lá. O que falta, né, para a implementação, né, como é que as pessoas comuns que se sintam aviltadas nos seus direitos humanos conseguem, eu vou repetir a pergunta do professor, consegue chegar até vocês, e o futuro, o que falta para a implementação? Bom funcionamento e implementação do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura é a posse do Conselho Estadual de Direitos Humanos e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O comitê ele tem um papel
muito importante no acompanhamento, no monitoramento das recomendações das ações desenvolvidas pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então, se trabalhamos sem um órgão que nos acompanha, contribui na monitoração e a fiscalização, então isso tende a enfraquecer o trabalho do mecanismo. O que pretendemos é que fortaleça, e acreditamos que em breve deverá tomar posse o Conselho Estadual de Direitos Humanos e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que seria, neste momento, 2 órgãos fortalecedores, que ali tem representantes da sociedade civil organizada e do governo, porque o mecanismo ele é pautado pela publicidade, pela transparência e pela legalidade. Então, nós precisamos estar amparados pelos órgãos de monitoramento, fiscalização, para o fortalecimento das ações do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. E com relação, respondendo, Betônia, aos canais de denúncia, né, o mecanismo, além, né, do mecanismo estadual, receber através de e-mail, que depois também queremos aqui divulgar o nosso e-mail aqui no canal do programa, a sociedade, né, a população em geral, pode fazer denúncias também ao Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia, ao Conselho Penitenciário, Conselho da Comunidade, até a ouvidoria também do Estado, do Executivo também, é um canal também, né, que recebendo uma denúncia sobre tortura e maus tratos também podem nos encaminhar. A Arquidiocese, através da Pastoral Carcerária, também é um outro canal de denúncia, além do famoso Disque 100, né, que também recebem denúncias. Às vezes, algumas pessoas querem fazer denúncias anônimas, né, sem se identificar, podem estar encaminhando também para o Disque 100 e, chegando no órgão respectivo, encaminhará também para o mecanismo. E acho importante aqui também falar que o mecanismo, né, a nossa base legal, nosso fundamento legal de fundamentar as nossas ações preventivas e combater, né, a prevenção e combater a tortura, são a Convenção da ONU, a Convenção Interamericana, a Lei 9.455, que é a lei que apura crimes contra a tortura, né? Além disso, também a Lei 12.847, também é uma outra base legal que fundamentamos as nossas ações. Além, também, temos que citar aqui os tratados internacionais, as regras de Mandela, regras de Bangkok. As regras de Mandela, elas são aplicadas especificamente ao tratamento que deve ser dado à pessoa privada de liberdade, dentro do sistema prisional. As regras de Bangkok, elas são aplicadas às mulheres e adolescentes também dentro do sistema prisional. E temos também regras de Pequim, né, e outros tratados internacionais, que também são ferramentas que o mecanismo usa como fundamentação base legal para fundamentar os nossos relatórios, além do Protocolo de Istambul, né, que é tipo um guia que a gente deve seguir na hora de fundamentar também com relação à identificação de tortura e das ações e dos maus tratos. Todos essas legislações, esses tratados, são as ferramentas legais do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O e-mail qual é? O e-mail é mepct, MEPCT, MEPCTR, R no final, @gmail.com. Perfeito. Eu espero que o governo regularize rápido a situação para que a gente tenha isso funcionando, né? Que isso já é uma coisa que podia ter sido feita desde o começo do ano e nós já estamos chegando à metade. Eu espero que vocês logrem êxito nisso e que possam vir mais vezes no programa trazer as informações de como está o andamento disso que eu acho tão importante, que é o combate à tortura, que é uma coisa que nos joga como país de 5ª categoria. Tá, meus queridos? Muito obrigado pela presença das duas, tá? E espero poder contar com vocês mais vezes, tá bom?
Tchau rápido, queridos. Parabéns, a gente sabe que é muito difícil isso que vocês fazem, mas é muito importante para a sociedade, continuem assim. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Meninas, agradeço a oportunidade de tê-las aqui no nosso programa, falando sobre esse tema importante. Ao nosso governador, solicitamos, pedimos que a posse dos novos eleitos, né, no comitê seja realmente efetivada para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Um grande abraço. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.